1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 16. Olha as palavras de Paulo, né? Ou a escrita de Paulo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, e ele falando aqui do Espírito Santo, letra maiúscula, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos sobre estas coisas, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Será que você tem conhecido o que Deus preparou para você? Porque não é uma pergunta rasa. Não é uma pergunta de pouca monta, de pouca importância. É algo muito revelador, muito importante. Será que nós temos tido a noção daquilo que está preparado para nós? Olha só, quando Paulo faz essa abordagem, obviamente, ele está trazendo aqui elementos que pareçam significar que ele esteja falando de nossa existência na eternidade com o Senhor. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que jamais subiu ao coração dos homens. Mas não é só acerca dessas coisas que ele está falando. Ele fala de tudo que é preparado por Deus para nós. E saber o que é preparado por Deus para mim e para você é algo de extrema relevância, sabe por quê? Porque às vezes, queridos, nós estamos inculcados em buscar de Deus aquilo que Deus nunca prometeu para nós. E o problema não é buscar, você pode pedir a Deus. O problema é você achar que Deus está comprometido com aquilo que é um propósito seu. Mas quando você conhece o que Deus tem para você, e não é pouca coisa, Deus é um Deus generoso, um Pai generoso, abençoador. Ele quer levantar você, Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida, e não é depois que você morrer e for para a glória não, é nesta terra. Ele quer usar você aqui, Ele quer levantar você como cabeça nessa terra, e não como cauda. Não é isso que a Bíblia diz? Ele nos chamou para ser cabeça, e não cauda. Então é muito importante que nós tenhamos o entendimento dessas coisas, que nós tenhamos a compreensão destas coisas, conheçamos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, e se Deus preparou essas coisas para você, então você deve se apropriar delas. Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer o quê? Que toda sorte de bênçãos espirituais já nos foram entregues nas regiões celestiais. Isso é maravilhoso, porque você tem à disposição, no celeiro de bênçãos do Senhor, tudo que você precisa para ter uma vida em vitória. Tudo que você precisa para suplantar essa adversidade que está hoje na sua vida, o Senhor já te concedeu. O Senhor já abençoou você. Você pode lançar mão das bênçãos do Pai e se apropriar delas. Olha como a coisa é.
Essa semana eu tive uma luta pessoal por uma bênção de Deus, em relação a uma pequena coisa na minha saúde, nada de grave, mas uma pequena coisa, e eu estava meio invocado com isso, eu disse, não é possível, eu não vou aceitar isso na minha vida, porque às vezes a gente acha que as coisas que não são muito relevantes, a gente deve aceitar como normal. É isso que a Bíblia diz? Não. Primeiro a Bíblia me manda sujeitar-me a Deus. Então eu tenho que viver uma vida de retidão na presença dele. Mas também ela me diz que se eu me sujeito a Deus, eu devo resistir ao diabo e ele fugirá de mim. O crente não pode correr do diabo. O diabo tem que correr da gente. Então você começa a se apropriar e dizer, Deus, é a tua palavra. E eu comecei a orar, e eu estava lendo a palavra, me apropriei logo de uns 2 versículos, eu disse, é agora. Diz, Pai, tua palavra diz aqui, o teu filho diz, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos fará. Obviamente eu compreendo que é tudo segundo a vontade de Deus, que é expressa na palavra, mas se tem na palavra aqui, meu amigo, a gente precisa tomar posse. Existem algumas chaves no reino de Deus, que você precisa aprender a usar, como por exemplo, a concordância, a oração de concordância, é uma chave que abre os céus, porque o Senhor Jesus disse, que aquilo que ligarmos na terra, será ligado? E aquilo que a gente desliga na terra, será desligado? No céu. Então quando você toma a mão de alguém, que está neste mesmo espírito que você, e começa a concordar, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas a mais, né? Concordância precisa pelo menos 2, você já tem a concordância do Espírito Santo. Mas você começa a concordar, isso quer dizer o quê? Que uma chave está sendo virada lá no céu. E por muitas vezes nós não compreendemos a palavra de Deus, a igreja vive muito aquém das expectativas do próprio Deus. É como aquele filho da parábola de Jesus, não pródigo, não Gastão. Gastão pegou o que era dele, foi, gastou tudo de forma absoluta, e o problema não foi pegar o que era dele, mas foi gastar de forma errada. É assim ou não é? E o outro estava dentro de casa, quando o irmão retorna, que o pai o abraça, faz uma festa, ele fica indignado, cara. Ele diz, espera aí, pai, aí é demais, eu estou aqui o tempo todo, tu nunca matou um bezerro para fazer uma festa. E o pai disse, é porque você é rapaz, você precisa ter a visão das coisas. Eu não preciso matar um bezerro para você, para de mimimi. O bezerro está aí, tudo que eu tenho é teu. Dispõe-te do bezerro, mata e faz tua festa. E muitas vezes assim nós estamos agindo, nos indignando porque Deus abençoou alguém ali. Como que tu abençoa aquela pessoa, pai? E Deus está dizendo, você não está sendo abençoado, porque não está se apropriando, porque muitas vezes aquele tem mais fé, aquele tem o entendimento do que Deus tem, e é isso que nós precisamos conhecer. Agora olha só, aqui nós vemos de forma clara, quando você estuda um pouco a epístola, que havia uma grande contradição nessa igreja, porque conquanto esta igreja era possuidora, assim como nós, das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, ela estava vivendo uma vida minúscula, intanguida. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, lá pelos anos 50 da era cristã, na sua segunda viagem missionária. E ela nasceu uma igreja poderosa. Ela teve o privilégio de ser doutrinada pelo próprio apóstolo Paulo no seu nascimento. Então Paulo formou ali aquelas primeiras impressões da identidade da igreja de Corinto. Paulo esteve ali com eles.
E o próprio apóstolo Paulo, no primeiro capítulo dessa epístola, ele diz: as minhas palavras e a minha pregação não se constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não fui a vocês com sabedoria humana, mas com demonstração de espírito de poder. Imagine o que era você conviver com o apóstolo Paulo. Coisa maravilhosa, hein? Um homem de tantas experiências, de tantas conquistas, de tanto avanço. Um homem que abalou um mundo de uma época em que a comunicação era extremamente precária. Você tinha que ir. Hoje a gente manda WhatsApp, Twitter, mensagem de todos os tipos, telefona de celular, telefone fixo, manda e-mail, fala através dessas mídias sociais aí das que você queira. E nós não conseguimos o êxito que o apóstolo Paulo conseguiu naquela época, juntamente obviamente, com aqueles que estavam com ele e outros que Deus levantou naquele tempo para a sua obra. Agora, ela nasce forte. Ela nasce forte espiritualmente. Mas agora a gente olha para ela e sabe o que a gente vê? Uma igreja que deveria avançar, mas estava estagnada. Uma igreja que deveria influenciar, mas estava sendo influenciada por uma cultura do mundo derrotista. Porque o pecado é derrota, irmão. Pecado é derrota. O cara pode, sabe, está lá em cima, do ponto de vista humano, mas se ele não se converte, se entrega a Deus, o tapete dele pode ser puxado qualquer hora. Ela deveria avançar e retrocede. Ela deveria influenciar, mas estava sendo influenciada. Ela deveria conquistar, mas não conseguia. Não conseguia viver a realidade daquilo que era, na verdade, e é para nós o propósito de Deus para nossas vidas. Então havia uma grande contradição. E era uma igreja possuidora de conhecimento. Lá no capítulo 1, não vou ficar lendo esses versículos todos para não tomar muito tempo, mas lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz a eles: não falta conhecimento a vocês e nem falta dons a vocês. Então era uma igreja poderosa. Mas eu não quero apenas que a gente tenha os nossos olhos voltados para uma igreja como que se fosse aqui um CNPJ, como que se a gente olhasse para a questão institucional. Se esse ali é um CNPJ, nós estamos falando de uma igreja. Não, nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de vidas. E se a igreja não conquistava, significa dizer que as pessoas da igreja estavam vivendo esta dificuldade de alcançar o que de Deus tinha sido manifestado a elas. Elas estavam tendo dificuldade de viver a vida que Deus propôs a elas. A questão aqui não é olhar de forma institucional. A relevância, ela é muito maior quando a gente chama a questão para nós mesmos. Porque quando a gente fala assim, a igreja, parece que a gente nem faz parte. É como uma pessoa quando quer falar de algum grupo, às vezes ela participa do grupo e diz assim: mas o ministério de louvor, quem é o ministério de louvor? Mas o Kadesh, quem é um Kadesh? Olha o integrante falando. E a gente às vezes, para ficar fora do pacote, a gente fala assim, né? A igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Não dá para tirar a gente desse pacotinho. Não tem como. E essa é a grande questão, porque às vezes este olhar nos faz ter um entendimento completamente errado. Irmãos, nós fazemos parte de um só corpo. O propósito de Deus é levantar todos aqui para a vitória. Então nós não podemos nos conformar com derrota na vida de ninguém. Tem alguém aqui que não está vivendo a plenitude da palavra de Deus? Isso não é um problema só da pessoa, é um problema meu, é um problema seu também. Nós precisamos nos unir em torno disso, em ajudar a levantar o que está caído e fazer avançar aquele que está estagnado na sua vida. Isso fala sobre nós.
Olha como é, né? Então Satanás, ele agia para impedir o avanço dessas pessoas. Ele estava de alguma forma estagnando, confundindo a igreja. Ele tenta roubar a visão espiritual da igreja e substituí-la por uma visão carnal. E aí vem o nascedor de todo o problema. 1 Coríntios 3:1, ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Satanás trabalha para tirar a visão espiritual da igreja e pôr nela uma visão carnal. Satanás trabalha para tirar a visão espiritual na sua vida e põe em você uma visão carnal. Você sabe por quê? Porque uma visão carnal, ela não consegue compreender os propósitos de Deus para a sua vida. E é isso que o diabo faz, e ele estava fazendo isso nessa igreja. É por isso que muitos irmãos ali, Paulo diz, muitos entre vocês, Paulo nem atacou a igreja como um todo, nesse sentido de exortá-la, né? No ataque no sentido de exortá-la. Mas ele disse, muitos entre vocês estão agindo assim, e é por isso que estão vivendo derrota, e é por isso que a igreja está passando por problemas. Olha só, e aqui são outras coisas, que não são pertinentes talvez ao nosso contexto, mas o que eu quero falar nessa manhã, é a falta de capacidade de avançar, porque a nossa visão se compromete quando ela é carnal, quando ela não tem uma perspectiva de alcançar o que Deus preparou para ela. Quando eu não entendo o que Deus tem preparado para mim, eu começo a buscar o que os homens dizem que eu tenho que ter. Eu começo a querer me espelhar pelos homens lá de fora, ou por algumas, talvez, celebridades no meio de nós. E Paulo vai exortar essa igreja em relação a isso, para que eles saíssem dessa condição tão pequena de carnalidade, de infantilidade. E alguns aspectos que caracterizam um crente carnal, eles são chocantes, por quê? A primeira coisa que caracteriza um crente carnal é uma falta de compreensão espiritual. Ele não tem a compreensão das coisas do Espírito Santo. Você lembra que a gente leu, eu não sei se chegou a isso, mas quando você lê o capítulo 3, Paulo vai dizer, olha, vocês são como as pessoas lá de fora, vocês estão agindo assim, vocês não estão tendo compreensão do que Deus tem para vocês. Como que a gente vai avançar na vida se a gente não tem essa compreensão? A primeira dificuldade nos destrói, nos desconstrói. Sabe, a gente constrói a nossa fé, estamos firmes, saímos da igreja marchando, vamos lá naquele poder, vem a primeira luta, vem a primeira adversidade, o que a gente faz? Tudo isso vai sendo desconstruído. Aqui nós falamos de fé, mas quando sai das portas, está sendo influenciado por essa cultura anticristã que está aí fora. Eu quero te perguntar, será que aquele teu amigo, será que aquele teu parente, será que aquele teu vizinho, eles têm algo de Deus para entregar a você? E será que não é isso que você tem recebido? E é por isso que você muitas vezes está fraco, porque você deixa de dar ouvidos àquilo que Deus está te dizendo pelo Espírito Santo, para dar ouvidos a pessoas que muitas vezes não têm conhecimento de Deus, ou que têm uma visão muito própria acerca das coisas da palavra de Deus, tem falado a você. E Paulo está dizendo, cadê a sua visão espiritual? Por que a sua visão é meramente humana? Porque uma visão espiritual transcende a visão humana. A visão humana estabelece muitas barreiras intransponíveis diante de nós. Existem coisas na sua vida que você está lidando hoje que talvez você esteja olhando com seus olhos naturais e dizendo, eu não posso passar desse ponto. Isso aqui complicou. A porta aqui fechou. Problema aqui cresceu. É no trabalho, é nos estudos, é na saúde, o que quer que seja, no relacionamento, o que quer que seja. Mas a visão espiritual, ela é trabalhada pela fé. E a fé não é baseada no que nós vemos, porque a fé é firme fundamento de coisas que se esperam e compreensão de fatos que não se vê. Então a fé não diz respeito ao que a gente vê, diz respeito naquilo que a gente crê.
parede está aí, mas eu sei que a vitória está depois dela, eu vou alcançar, porque o Senhor vai me dar vitória, vai me levar até lá. E quando nós somos ousados em Cristo, Cristo é ousado em nós, irmão. Quando nós somos ousados no pedir, Deus é ousado no fazer. Quando nós somos ousados no crer, Deus é ousado no milagre. Porque Ele trabalha assim. É quando Moisés manda um povo marchar que o mar abre. Olha que ousadia. Estende o cajado, então, prepara todo mundo para marchar. Você pensa que primeiro ele estendeu o cajado, o mar abriu, e ele saiu correndo, avisa todo mundo que abriu o mar aqui, chama todo mundo para passar, estava todo mundo pronto, esperando o milagre. E quando nós somos ousados para buscar, para pedir, Deus também é ousado no fazer. Olha só, que bênção, não é? E se a gente entende isso, não tem a visão natural das coisas, não. Se os teus olhos estão te dizendo algo, a tua fé vai te dizer que isso não é determinante para a sua vida. Deus te poderá levar muito além dessas circunstâncias, muito além destes parâmetros, muito além dessa realidade atual. Tem gente que chega aqui e diz assim, parece que eu parei nesse ponto. Para trás de mim, Satanás. Deus não chamou nenhum cristão para viver estagnado. Sabe o que a Bíblia diz? Que você tem uma carreira proposta a você. E não uma cadeira proposta a você. Deus nos manda ir adiante e não ir devagar. Vamos com a força do Senhor. Vamos na vitória do Senhor, vamos na bênção do Senhor. Segunda coisa que demonstra que muitas vezes há uma condição carnal na vida de um cristão, é os seus olhos estão postos em homens. Aqui havia uma disputa muito legal. Uns diziam, eu sou de Apolo, apóstolos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, só rolava elite, né? Eu sou de Cefas, e tinha aqueles mais espirituais que diziam, eu sou de Cristo. Olha só. Onde é que estava colocado o olhar deste povo? E, consequentemente, muitas vezes, a expectativa deles. O alcance da visão era tão pequeno, que eles não enxergavam a fonte da bênção. Quem que eles enxergavam? Os homens. Os homens. Os primeiros elementos de contato. Você sabe que daí advém muito da idolatria, a busca dos espíritos familiares, esses cultos místicos que o mundo hoje pratica? Porque é muito mais fácil para a pessoa ter a percepção de pessoas que conviveram com eles. Então, os meus familiares, os meus antepassados, são pessoas mais tangíveis, mais reais. E daí vem uma base de idolatria muito forte. E nós temos um sentimento de que a idolatria é você se prostrar, apenas você se prostrar diante de uma imagem. Mas idolatria não é só isso não. Tudo aquilo que você bota no patamar de divindade, tudo aquilo que você bota diante de Deus. Se você tem os homens em uma equiparação a Deus, você já está idolatrando, não importa quem seja. Se seu amor a uma pessoa é igual ao amor que você tem ao Senhor, e às vezes até maior, isso já é uma idolatria. Nós precisamos entender esses princípios. E às vezes eles estavam aqui, olhando para quem? Esperando de quem? De Paulo, de Apolo, de Cefas. E Paulo vai dizer algo sobre isso. Está Cristo dividido, versículo 13 do capítulo 1. Foi Paulo crucificado por vocês?
Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? O que ele está dizendo? Quem é Paulo, cara? Eu posso até ajudar você, te orientar, te abençoar em algum sentido, mas a tua vitória não vem de minhas mãos. Quando a gente vê, você sabe, essa loucura que a gente está vivendo hoje, no nosso próprio ambiente evangélico, que não é fácil, né? Você vê que hoje existe uma idolatria a certos personagens de milhões de seguidores, e não é porque são os seguidores, mas como essas pessoas agem em relação aos seus ídolos, como elas fazem essas pessoas brilharem diante dos seus olhos. Eu acho que se Jesus abrisse um canal no YouTube, ia até menos seguidores do que certas pessoas aí. Não, Tiagão, a coisa é séria. É séria. Isso passou do limite há muito tempo. Tem gente que não passa o dia sem ver a mensagem que fulano de tal pôs ali. É um talismã, um amuleto. Larga dessa bestagem. É homem igual a você. E às vezes você não sabe como é que está a vida. Você está daqui, está de lá, você não sabe como é que está a vida. Então deposita as tuas fichas em Cristo Jesus. O carnal, lhe falta avanço espiritual. Ele não cresce. Nós lemos isso, né? Ele não cresce espiritualmente. Os anos passam e sua estrutura espiritual é o quê? É a mesma. Agora eu pergunto a você, se você não cresce, como é que você alcança as coisas mais elevadas? Eu já contei a vocês aqui, não é? Uma experiência pessoal simples de criança. Eu me lembro lá em casa que tinha algumas coisas que se colocavam em cima da geladeira naquela época. Não tinha tantos armários, essas coisas todas de hoje para a gente gastar dinheiro, mas a geladeira era usava ali, né? Tinha copo em cima da geladeira, às vezes aquele biscoitinho. Eu acho que tinha biscoito em cima da geladeira. Eu acho que é por isso que João cresceu rápido, viu? A pegar o biscoito em cima da geladeira. E a gente tinha aquelas coisas e eu ficava querendo pegar aquelas coisas em cima da geladeira e não conseguia. Para alcançar o que estava em cima da geladeira, eu tive que crescer. Eu tive que crescer. Porque enquanto a gente não cresce, a gente não alcança as coisas mais elevadas. Então é necessário que a gente cresça. E o grande problema muitas vezes é que nós não estamos comprometidos com o nosso crescimento. Você precisa ter atitudes que te levem ao crescimento. Paulo diz a eles aqui no capítulo 3, verso 2, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora vocês podem. Está dizendo, todo no jardim de infância, esse é de Paulo, é de Apolo, aquele de Cefas, e outro diz, eu sou de Cristo, que eu sou chique. Olha o pé de igualdade, viu? Ele para a igreja está discutindo isso? Não. E queria alcançar as bênçãos espirituais. Aí a falta de avanço, e você vai descobrir no decorrer da epístola, a falta de avanço, o comprometimento com o mundanismo, a permissividade dentro da igreja, tudo isso afetando, acabando a autoridade, problemas na igreja, briguinhas, picuinhas, sabe? Aquelas coisas que contaminam, e assim muitas vezes somos nós pessoalmente, e Deus está lá olhando, dizendo assim, rapaz, eu quero que você cresça para que você tenha a plenitude das bênçãos do Pai. Porque enquanto você é menino, você fica debaixo de tutores, e por isso que muitos correm lá para a internet, para lá, ficar lá, sabe, não, eu tenho que ver hoje, olha, fulano vai falar tal hora, e vamos lá, não tem nada demais você ouvir isso, desde que isso não seja uma coisa, que se não acontecer com você, você vai se desmanchar. Você não precisa de tutores, você precisa crescer e falar diretamente com o seu pai, pai, eu vim buscar a tua bênção, eu vim buscar a tua vitória, eu quero avançar nessa área, eu quero avançar na minha área profissional, eu quero avançar financeiramente, eu quero avançar na minha vida sentimental. Pai, abençoa, eu quero sarar, eu preciso dessa cura. Uau! E você vai buscar isso de Deus, e é isso que Deus espera.
Quando você vier pedir uma oração, você vai pedir reforço. Você não vai pedir muleta. Pastor, ora comigo aqui. Eu estou aqui numa luta, nessa área. Olha, é diferente, irmão. Não é verdade? Quer dizer assim, pastor, ora por mim, porque Deus te ouve. Uai, tu não te converteu, não? Deus ouve, irmão. Pode orar. Pode orar com fé, pode orar assim, sabe, com muita convicção que o Senhor vai te abençoar. Não tenha dúvidas disso. E assim a gente vê, né, como que uma pessoa de mentalidade carnal, ela age. Como falta priorização do propósito de Deus na vida dessas pessoas. Não há priorização do propósito de Deus. Aí fica difícil ter um crescimento. Se você não prioriza o que é de Deus, como é que você vai crescer? Você quer ser um crente forte, abençoado? Há uma disciplina religiosa que você precisa ter. Não tem jeito, irmão. Eu nunca vi na minha vida, eu não conheço, eu tenho muito tempo dentro de igreja. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu sou capaz de desafiar quem conheça isso. Um crente que ele é uma pessoa espiritualmente forte, sem ter uma disciplina de leitura bíblica, de oração, que não congrega, eu não conheço. Eu não conheço ninguém. Eu conheço um bocado de charlatão. Quando a gente chega perto, é só fumaça. É só poeira. E a gente precisa ter o entendimento daquilo que Deus tem, o que Deus quer para nós, o fortalecimento. Então, se você quer alcançar as bênçãos e as vitórias do Senhor, a primeira coisa que você precisa colocar em sua mente, evolua espiritualmente. Não adianta. Se você não tiver essa atitude, esse comprometimento com o seu crescimento espiritual, você não vai evoluir. É a mesma coisa de você querer abraçar uma profissão sem se preparar para ela. Como que você vai poder fazer isso? Não vai. Você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa estar pronto para que alguém então ceda a oportunidade de um emprego, ou que você tenha o seu próprio negócio. Se você não tiver uma cultura empresarial, como que você vai poder empreender? Como que você vai poder negociar? Não tem de nada. Entendeu? Então a possibilidade de você falir é muito grande. E Paulo está dizendo para essa igreja: vocês são crianças e são carnais. Então vocês precisam crescer para alcançar o que de Deus está preparado para vocês. Não pode ser de qualquer jeito. E em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas então ele conclui: mas o espiritual discerne tudo bem. Então, quando você cresce, o seu entendimento acompanha este crescimento. Ou melhor, o seu entendimento promove este crescimento. E como é que a gente cresce? A Bíblia diz que nós devemos nos renovar. Meu irmão, você quer uma vitória na sua vida, uma promessa de Deus na sua vida? Eu vou repetir algo que eu disse aqui alguns dias atrás. A sua mentalidade, o que você conhece de Deus, te trouxe até aqui. Mas talvez não seja capaz de levar você adiante. Então você precisa transicionar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua forma de ver e de pensar. E como é que você faz isso? Conhecendo mais de Deus. A minha fé, ela está relacionada ao meu conhecimento das coisas de Deus. Não adianta, a pessoa pode dizer assim: eu sou a pessoa de mais fé do mundo. Eu quero saber o quanto ela conhece de Deus. Porque dizer é uma coisa. A verdadeira fé vem do conhecimento da palavra. Se você não conhece a palavra, como é que você tem fé? Então a gente precisa mudar o nosso entendimento para ter fé e alcançar coisas maiores.
e alcançar maiores vitórias, e avançar na vida e parar com a vida de estagnação, aonde quer que você esteja estagnado, aonde quer que seja o ponto que você esteja detido. Se a fé vem pelo ouvir, vamos conhecer a palavra, vamos buscar a palavra, vamos promover crescimento, né? Em Romanos 10 fala isso. Então nós precisamos ascender. Deus não quer uma vida raquítica para você, Deus não quer que você seja uma igreja raquítica, e nem nós queremos ver você decolar. Mas há algo que depende de você e precisa ser feito. Tenha compromisso com o seu crescimento espiritual. Não é possível. A pessoa deixa de ler a Bíblia para ver todo tipo de bobagem, ficar nesses celulares aí o dia todo aí. Que coisa engraçada. Está fundindo sua cuca isso. Tem um bocado de jovem, parece estar lesado do juízo. Não, Val? Eu nunca vi um negócio desse. Que compromisso é esse que você tem com essas coisas que não promovem crescimento e edificação na sua vida? O que mais? Busque revelação do Espírito Santo. É o segundo ponto para o seu crescimento. Eu vou fazer o fechamento. 2 minutinhos. Busque revelação do Espírito Santo. Meu amigo, crente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. Se você não aprender a ouvir o Espírito Santo, você está dentro d'água, cara. Jesus Cristo disse assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o fato deles não ouvirem o Espírito Santo, sabe o que estava acontecendo? Jesus estava dizendo a um assim, eu já estou perto de vomitar-te da minha boca. A outro, eu vou vir como ladrão, não verás a hora, tirarei do meio de ti o teu castiçal. Crente que não ouve o Espírito Santo, está sujeito à disciplina do Senhor. Então a gente precisa aprender a ter revelação, a ouvir, a dar ouvidos ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque como que você vai saber o que Deus tem para você? Paulo diz, capítulo 2, verso 9, esse texto tão lindo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se Paulo encerrasse aqui, você podia dizer, são todos mistérios dos quais eu não tenho acesso. Seria a conclusão lógica. Mas o que é que vem a seguir? Paulo diz, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que coisa maravilhosa. Então eu busco o Espírito Santo do Senhor. Eu busco a revelação, compreensão, entendimento dEle. Espírito Santo, Ele vai te orientar. Como que você vai alcançar todas as vitórias que vêm de Deus? Todas as bênçãos que vêm de Deus para a sua vida. Tanto bênçãos materiais como espirituais, como bênçãos relacionais, todas essas categorias de bênçãos, elas já foram liberadas para você. Você duvida de que Deus, Ele já tenha, se você tem orado, preparado alguém para você? Você duvida de que Deus tem algo especial para você trabalhar? Você duvida que Deus prepare uma casa abençoada para você morar? Que te leve a conquistar a bênção até da casa própria, para os que queiram? É uma cultura hoje que tem gente que não quer saber de comprar casa. Esse é outro problema. Mas eu estou colocando aqui, não há limitações em Deus. Como agir, o Espírito Santo está aqui. Ouça o Espírito Santo.
Aprenda a ser sensível. Peça, Deus, eu quero ouvir o teu Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Está lá. Então, se você é filho, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. E é importante que você compreenda a base da sua vitória. Para de correr atrás de homens. Põe a tua fé em Cristo. Põe a tua fé no Senhor. Você pode se aconselhar com alguém? Claro. Você pode ser abençoado com uma mensagem do preleitor, do pregador? Claro que pode. É bom você buscar orientação para... Claro que é. Mas olha para cá. Todos nós somos homens como você. E não semideuses. Essas semidivindades aí das mídias, não é? Tenha muito cuidado com isso. Que Deus abençoe a mente deles, lhes dê graça. Mas às vezes eu tenho um pequeno conhecimento da Bíblia, como eu tenho, já faz assim uma diferença e às vezes a gente fica meio que cri-cri, sabe? Que às vezes eu começo a ouvir e eu estou lá. Aí daqui a pouco eu falo, está tudo errado. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz nada disso. Por que não fala? Eu vou ratificar o que está errado? Não ratifico. Não adianta. Então, às vezes eu vejo assim umas bobagens, umas coisas completamente fora da palavra de Deus. Eu digo, meu Deus, tantos milhões de pessoas sendo influenciadas com uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Qual o compromisso que Deus tem com isso? Com esse falatório? Nenhum. Não tem compromisso nenhum. Vai fazer as pessoas correrem atrás de coisas que Deus nunca se comprometeu em abençoá-las. Jamais. E às vezes fica difícil, a gente ouve e diz, eita. E sabe o que mais dói? Não é a pessoa lá, ela, nem estou falando que ninguém aqui não é de maldade, nem nada disso, não. Apenas ele não tem estatura para estar onde está. São as pessoas ouvirem isso. Glória a Deus, que maravilha. Aleluias. Glória a Deus. Eu disse, esse povo está dando glória por quê? Eu não entendo. Por uma coisa que não está na Bíblia. Que Deus não tem compromisso. Às vezes até que a Bíblia condena. É estranho. Estranho. Mas aí vem o inchaço. E eu quero concluir dizendo para você isso. Inchaço não é crescimento. Não é crescimento. A Bíblia diz que nós devemos crescer o crescimento que vem de Deus. Nem todo crescimento vem de Deus. E aquilo que não vem de Deus se torna inchaço na nossa vida. E Deus quer nos ajudar a crescer e não a inchar. Deus nos quer levar à vitória. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem tudo. O acesso a todas as boas promessas do Senhor. Você precisa edificar a sua vida, buscar a presença de Deus e alcançar cada uma dessas promessas. Não deixe o diabo derrotar você. Não deixe o diabo dizer qual é o limite da sua vida. Quem disse que ele tem que dizer qual é o limite da sua vida? Ele não tem que dizer nada. Ele não tem que dar palpite acerca de nós. Você tem que falar com ele como Jesus falou, quando o diabo sugestionou Pedro a dizer a Jesus, Jesus, olha, cuidado, não vá para a cruz, cheio de mimimi. Parece tão bom, bonitinho isso, não parece? Oh, defendendo Jesus. Coitado de Jesus, não é? Jesus quer ir para a cruz, faz isso não, mestre. Não se martirize não faça isso não. Você não vai sofrer isso não. E Jesus ligado no propósito de Deus. Rapaz, o propósito de Deus é sofrer, dane-se. Eu vou para a cruz para pagar o preço que vocês não podem pagar. E Jesus olha para ele, irmão, fala sério, irmão. Parece que Pedro
Deu um show de empatia. Ia fazer muita gente chorar dentro da igreja. Jesus, não fales assim de ti. Esse sofrimento não é para ti. Às vezes o irmão está na prova. Não, irmão, deixa Deus trabalhar. Você sabe lá o que Deus está fazendo na vida dele? Pare para você entender isso. E o que é que a palavra de Deus diz? Que Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Tu não compreende as coisas de Deus, apenas as dos homens. Que Deus traga esclarecimento para a nossa vida. Mas uma coisa eu quero dizer a você: Deus não chamou você para viver uma vida estagnada. É tempo de você se levantar, é tempo de você decolar, é tempo de você ir adiante. Começa a pegar esses propósitos que você está achando, isso aqui não, e colocar com fé diante de Deus e determinar na sua vida. Determine que a bênção, a vitória pertence a você, porque Deus tem te dado, e não pertence a quem disse que você não vai alcançar. Começa a declarar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Começa a abençoar a sua vida. Para de ficar papapá e murmurando. Começa a declarar bênção na sua vida. Se alegre, irmão. Se fortaleça no Senhor. Busque a presença de Deus e declare a palavra do Senhor e vá adiante. Não vamos viver a contradição de Corinto, não. Nós somos uma igreja chamada a avançar. E eu estou falando aqui como indivíduo também. E principalmente como indivíduo. Não estagne a sua vida, em nome de Jesus. Amém?